Jordan Peterson, psicólogo conhecido mundialmente por suas pautas políticas, conduziu uma importante pesquisa que revelou para ele uma grande peça na compreensão da mente masculina. O Future Authoring Program, que em português podemos chamar de Programa de Autoria Futura, é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal criada por ele. O objetivo do programa é ajudar os indivíduos a articular suas metas e aspirações para o futuro, além de identificar os obstáculos que podem impedir a realização dessas metas. O termo autoria é usado de maneira metafórica para sugerir que os participantes do programa eles são os autores das suas próprias vidas. E dessa forma, eles são incentivados a escrever detalhadamente sobre o futuro que eles desejam criar para eles mesmos. Por exemplo, no Mohawk College, o programa de autoria futura teve um efeito robusto nos estudantes do sexo masculino que não tinham ido muito bem no ensino médio e que não haviam escolhido um curso que tem uma carreira definida no final dele. Então daria para imaginar que essas pessoas têm uma relação um pouco confusa com a ideia de educação e não estão direcionadas para um objetivo e por isso não ficam tão motivadas. O motivo pelo qual tem um efeito diferencial nos homens realmente é uma boa pergunta nesse ponto da conversa. E é importante destacar que as mulheres estão saindo melhor nesse cenário. Jordan Peterson acredita que isso acontece porque as mulheres são mais concordantes com o meio. Então, se o sistema define uma estrutura e diz, aqui está um caminho para o sucesso, as mulheres elas não se revoltam contra isso, pelo contrário, elas acompanham. E isso está funcionando muito bem para elas nesse momento. Embora haja uma parcela de mulheres discordantes com o sistema, com o contexto profissional e tudo mais, existem mais homens nesse cenário de discordância, nesse polo, e produz uma diferença em grande escala. Mas nesse caso, aqui, nesse momento, os números não são a parte importante, mas sim a reflexão poderosa que tem por trás dessa medida. Homens que não concordam com as coisas não fazem nada que não querem fazer, certo? Pense sobre isso hoje. Pense sobre isso na época que vocês eram adolescentes. Concordam comigo que em algum momento você já disse algo do tipo, que se dane, vou para minha casa jogar meu videogame, não vou ficar ouvindo aqui essas aulas estúpidas, ou de repente falou até assim, por que eu deveria trabalhar? Eu vou apenas me divertir, vou fazer minhas coisas, a vida é curta demais para ficar sofrendo. Dentro desse contexto, o Jordan Peterson analisa que não parece que há qualquer motivação nesses homens e jovens. Então, se você chega nesses mesmos caras e chega assim e pergunta para eles, ok, o que você quer? Você pode ter o que quiser, mas tem que descobrir o que é. Então, eles escrevem o que querem e eles pensam assim, legal, isso pode valer a pena ter. De repente, eu até coloque algum esforço nisso daqui. Foi então que se chegou em um ponto comum. Não estava sendo conversado sobre objetivos ou direitos, mas sim sobre responsabilidade. E quando falamos sobre direitos e responsabilidades, precisamos ter essa conversa onde ambos estão juntos. Se falamos apenas sobre direitos, o que acontece com a parte da responsabilidade? O que falta quando ela está ausente? O que acontece quando não inserimos a responsabilidade dentro de tudo o que nós vivenciamos? Talvez estejamos deixando de fora o significado mais visceral da vida. Imagine agora, você aqui, sofrendo por qualquer razão que seja. É possível perceber qualquer coisa valiosa nisso? Eu sei que é quase impossível descrever como é ruim essa ideia do sofrimento, mas é exatamente aqui que mora a responsabilidade. Isso é o que dá sentido para a vida. É algo do tipo, levante seu próprio peso, você pode se tolerar, sabe? Ou será que você prefere assim, você é um inútil, facilmente ferido, facilmente morto, porque você deveria ter algum autorrespeito? Meu amigo, pegue algo e carregue. Pegue. Faça com que seja pesado o suficiente para que você possa pensar assim, mesmo que eu ainda não tenha vencido esse sentimento de inutilidade, pelo menos eu poderia me mover de lá para cá. Diante desse cenário, o Jordan Peterson traz outra reflexão. O que realmente é legal sobre isso é que quando eu falo com essas multidões a respeito desse assunto, sobre responsabilidade, os olhos dos homens se iluminam. E isso
é muito como eu vi esse fenômeno, porque eu tenho falado sobre esse material mitológico há muito tempo. E eu consigo ver quando eu estou observando as multidões. As pessoas levantam as sobrancelhas, os olhos ficam iluminados, porque eu conectei algo para eles. Isso é o que as histórias mitológicas fazem. Então eu não estou assumindo responsabilidade por isso. Isso é o que as histórias fazem. Então eu digo essa história e as pessoas vão tendo cliques na cabeça. Os olhos delas se iluminam. Essa coisa da responsabilidade, isso é uma direção completamente nova. É isso que os homens jovens estão tão famintos por isso, e é inacreditável. E uma das coisas que eu tenho falado com algumas pessoas que estão concorrendo à liderança conservadora no Canadá, e eu tenho falado com eles sobre as dificuldades que tem em se comunicar com esses jovens, afinal, como os conservadores vão vender essa ideia para os jovens, certo? Porque ser conservador é algo que acontece quando, teoricamente, você é mais velho. E nesse lugar você pode vender a responsabilidade. E o negócio é que, para os homens, não há nada além da responsabilidade. Eu estava assistindo os Simpsons outro dia. Eu assisti ao primeiro episódio dos Simpsons e eu desconstruí ele na minha cabeça. E é realmente muito interessante. O que acontece no primeiro episódio dos Simpsons é que é Natal. E o Homer ele vai comprar alguns presentes de Natal, mas o problema é que o Homer não recebe o bônus no trabalho dele. E então ele fica absolutamente prejudicado por isso. E isso, na verdade, é uma situação que é muito recorrente no desenho, onde o Homer perde seu emprego, ou onde ele não consegue ganhar dinheiro suficiente, então ele fica completamente ferrado. E mesmo que ele seja meio que inútil, um tolo tropeçando, rindo, um cara bobão, a coisa que dá alma ao show do Homer é que ele ainda está orientado para sua família. E isso é o que torna ele honrado, porque mesmo que ele seja um bobão, ele decidiu adotar essa responsabilidade de um homem que zela pela sua família e tenta suportar isso. Então ele é, digamos, um bobão sagrado. Ele não é um completo inútil. E é muito interessante assistir a história, porque ele sofre terrivelmente como quando acontece essa consequência de ele não ser capaz de cumprir essa responsabilidade. Então, esse é um assunto para homens, né? Não para meninos. As mulheres têm seus conjuntos de responsabilidades. Elas não são iguais. Elas têm que assumir a responsabilidade primária de ter bebês. E também elas têm que cuidar desses bebês. Essas mulheres, elas são estruturadas de forma diferente dos homens pela necessidade biológica, mesmo que isso não seja uma questão psicológica. As mulheres, elas sabem o que elas precisam fazer. Basta a gente observar desde quando elas são crianças. Muitos vão dizer que isso tudo é uma construção social, essas brincadeiras com bebês de brinquedo, mas isso é uma conversa para adolescente, não para adulto. O inconsciente coletivo da energia feminina é induzido a esse comportamento de se preparar para a maternidade. Então as mulheres já crescem com uma direção muito mais clara do que os homens. Já com os homens, o caminho é diferente. Os homens precisam descobrir o que eles têm que fazer, já que o inconsciente coletivo da energia masculina não foi projetado para exercer a paternidade, mas sim para a polinização, para a disseminação das suas sementes. E esse é um comportamento imaturo da ilusão de harém que o homem tem. Todo homem tem esse comportamento da ilusão do harém dentro da cabeça deles, que acredita que vai passar a vida inteira com várias mulheres, amplificando essa fuga da responsabilidade. E se eles não têm nada pelo que vale a pena viver, se eles não conseguirem entender a importância dura da responsabilidade, se eles não dominarem os próprios instintos de maneira racional, eles permanecem na síndrome do Peter Pan, né, ou com a síndrome da ilusão de harém, onde a alternativa à responsabilidade é exatamente o prazer impulsivo, onde o homem acaba recorrendo aos mais variados vícios sobre a justificativa de liberdade de escolha. E essa é uma fase difícil, porque não é da noite para o dia que se entende e que se aceita que liberdade de escolha, nesse caso, está associada à escravidão das próprias vontades e impulsos. E isso é o que o Jordan Peterson traz nessa passagem, né? Por que levantar esse peso da responsabilidade se não há nada lá do outro lado para você? Isso é uma outra coisa que estamos fazendo com os homens, isso é uma ideia muito ruim.
E para os meninos é só patologia e opressão. Então, por que eu vou participar disso se essa é a situação? Se eu não vou receber o crédito por carregar essa responsabilidade? Você pode ter certeza que eu não vou carregar nada. Mas então perceba que a sua vida, ela acaba sendo inútil e sem sentido. E você está cheio de autodesprezo e niilismo, e isso não é bom. Isso é o que eu acho que está acontecendo em um nível mais profundo em relação aos homens que precisam dessa direção. Um homem precisa decidir que ele vai fazer algo. Ele tem que decidir. Qual é o valor mais alto? Essa é a grande estrela. Para que alvo você está mirando? Você pode até decidir, e existem alguns critérios para isso. Deve ser bom para você de uma maneira que facilite o seu avanço. Talvez deva ser bom para você de uma maneira que também seja bom para sua família e para a comunidade que você engaja. Deve abranger um domínio na vida. Há limitações sobre o que você deve considerar como valor, mas dentro dessas limitações, você tem o poder de escolha. Você tem a escolha. Mas o fato é que os homens carregarão um grande peso se puderem escolher a carga. E então, de novo, mais uma vez, em um loop de autonegação, os homens pensam: quer saber? Eu não vou carregar peso nenhum. Tudo bem, mas então você é como um cão de trenó que não tem trenó para puxar. Você vai acabar brutalmente entediado e desmotivado. As pessoas são animais de carga, elas precisam realmente puxar um peso. É por isso que há uma epidemia de opioides entre os homens brancos de meia idade que estão depressivos e desempregados nos Estados Unidos. Então é assim, eles perdem o emprego, eles estão acabados, eles se desprezam, desenvolvem síndromes de dor crônica e depressão, e a dor crônica é tratada com opioides. É isso que estamos fazendo. E é tão interessante observar os homens jovens quando você fala com eles sobre responsabilidade. Eles estão absolutamente empolgados com isso. Isso me surpreende. É tipo assim, sério? Isso é contra a cultura. Cresça e faça algo útil. Sério mesmo que eu posso fazer isso? Cara, eu estou tão empolgado com essa ideia. Então é bem diferente daquela conversa de direitos, direitos, direitos. Isso é horrível. E eu sinto que isso é profundamente sentido pelas pessoas que vêm ouvir essas coisas também aqui. Eles já tiveram o suficiente desse assunto e é melhor que realmente tenham tido, porque é conhecer um modo de não ser produtivo. Responsabilidade, cara. É aí que está o significado da vida.